galerinha, no nosso café de hoje eu quero fazer um alerta sobre dieta sem glúten. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional. Você lembra quando começou essa febre de sem glúten, dieta sem glúten, comer alimentos sem glúten? Por que aconteceu isso? Então muitas pessoas foram aí no embalo do sem glúten, achando que iam emagrecer horrores. Consequentemente, começaram a trocar tudo que tinha glúten por alimentos sem glúten. O resultado disso foi muitas vezes um aumento de peso. E eu vou explicar hoje o porquê. Na realidade, primeiro eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre o glúten. O glúten é uma proteína encontrada em alimentos como trigo, cevada e centeio. Mas a nossa alimentação atual, ela contém muitos alimentos contendo o trigo. Afinal, a base da nossa alimentação são os pãezinhos, as massas, os biscoitos, as bolachas, macarrão. Então tudo isso contém o trigo. Então mesmo sendo trigo integral ou trigo refinado, todos contêm essa proteína que é o glúten. Estudos mostram que o trigo faz mal à saúde, para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. E o mecanismo pelo qual o glúten faz mal para a sua saúde eu vou te explicar aqui também. Existem mais de 200 doenças agravadas pelo consumo do glúten. Então essa proteína, quando você consome alimentos contendo o glúten, lá dentro, no seu intestino delgado, esse glúten ele vai causar um estado que a gente chama de hipermeabilidade intestinal, ou seja, as nossas células lá do intestino, elas naturalmente deveriam ficar bem juntinhas. Então, quando você consome o glúten, o que acontece é que causa uma alteração nessa permeabilidade e as células que eram para ficar bem juntinhas, elas ficam um pouquinho mais separadas. Consequentemente, substâncias que não deveriam entrar no nosso organismo acabam entrando, não só substâncias, mas também micro-organismos, alimentos mal digeridos e essa entrada para o nosso organismo acaba acionando o nosso sistema imunológico e a gente acaba produzindo anticorpos para combater essas substâncias. Essa ativação do sistema imunológico faz com que então a gente produza anticorpos que muitas vezes eles vão atacar a tireoide e é por isso que muitas pessoas acabam desenvolvendo doenças autoimunes como a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença agravada pelo consumo de glúten. Não só a tireoidite de Hashimoto, mas várias outras doenças autoimunes. E a consequência disso no seu organismo é uma inflamação subclínica que causa, por exemplo, aumento de pressão arterial e várias dores no corpo. E você deve estar se perguntando, Nutri, mas causa tudo isso no meu organismo? Eu como pão todos os dias, eu não tenho nada disso? Então eu convido você para fazer um teste. Fique um mês sem consumir nada de glúten e depois de um mês você volta a consumir. Se você sentir algum sintoma na primeira hora após o consumo do glúten, tenha certeza, você tem algum grau de sensibilidade ao glúten. Eu uso muito essa estratégia no meu consultório e quando as pessoas ficam um período sem consumir o glúten, quando elas voltam a consumir, elas têm inclusive esses sintomas exacerbados. Então, se elas têm dores antes, elas passam a ter muito mais na introdução desses alimentos na alimentação. E outras consequências do consumo do glúten, além dessa lesão na nossa mucosa intestinal, é também problemas de absorção de vários nutrientes. Uma vez que a gente tem uma inflamação local ali, você também acaba prejudicando a absorção de nutrientes. Ok, a gente está falando aqui sobre dieta sem glúten e o grande erro das pessoas ao aderirem a esse tipo de dieta. O grande erro é porque também na hora de selecionar alimentos sem glúten, a indústria, é lógico que ela se aproveitou disso para lucrar e muitos dos alimentos que a gente tem aí no mercado não contendo glúten, eles acabam tendo outros tipos de farinhas refinadas. Então você tira, por exemplo, a farinha de alguns alimentos, né, uma farinha que contém glúten, e acaba substituindo essa farinha por outras farinhas refinadas, como por exemplo a farinha de arroz
ou a tapioca, ou então polvilho doce, polvilho azedo. E, consequentemente, a pessoa ela continua consumindo farinhas de alto índice glicêmico e isso não ajuda no emagrecimento porque são farinhas que acabam estimulando alguns hormônios que impedem a pessoa de emagrecer, ok? Então é muito legal você fazer uma alimentação isenta de glúten, isso é super bacana, só que tomem cuidado, que a gente tem muita enganação aí, muitos produtos que não contêm glúten, mas eles contêm outras farinhas refinadas e não só isso. Muitas vezes cheinhos de aditivos químicos e isso não é nada saudável. E então, Nutri, o que eu consumo no lugar de produtos contendo farinha de trigo? O que eu substituo? Como que eu posso substituir isso? Você pode, então, começar a aderir a fazer, né, o seu pãozinho em casa. Você pode usar algumas farinhas aí que consideradas inclusive low carb, que são aquelas farinha de oleaginosas, de amêndoas, farinha de coco. A gente tem também a farinha de semente de linhaça. Então a gente tem várias opções no mercado que são mais integrais, ricas em fibras e não são refinadas assim como o trigo, tá? E antes de que você fale para mim, Nutri, mas o que substitui o pão, né? Como que eu vou viver sem os nutrientes contidos ali no pão? Como que eu faço isso? Na realidade, você não precisa do pão para viver, não é um alimento que é insubstituível, porque todos os nutrientes que você precisa no seu dia a dia, você consegue através de uma infinidade de alimentos, então você não precisa de alimentos contendo farinha de trigo para você viver, ok? Gostou dessas informações? Então eu te convido a você ir lá no meu canal, no Viane Benini Nutricionista. Eu já gravei várias receitinhas, inclusive receitas de pão sem glúten lá no meu canal. Um beijo carinhoso, fica com Deus e a gente se vê no nosso próximo café.